Então a gente vai começar falando agora sobre essas contraindicações. Quando que a gente vai optar por não extrair aquele elemento dentário? Nós sabemos que a formação dos terceiros molares vai ser por volta dos 15 até mais ou menos os 17 anos de idade. É o período que nós esperamos que eles iniciem e comecem o processo de erupção e até mesmo o aparecimento na cavidade oral. No entanto, existem os extremos de idade. Existem situações que é uma das primeiras contraindicações que nós vamos ter, que é exatamente os extremos de idade. Se você tem um paciente muito jovem, então hoje a gente já consegue observar os terceiros molares em formação em pacientes de 10 anos de idade. Se você tem um paciente extremamente jovem, por mais que o terceiro molar esteja formado ou até mesmo que a técnica cirúrgica que você vai utilizar não seja muito diferente do que um paciente de 15, 16 anos, o controle do comportamento desse paciente de 10 anos de idade vai ser muito mais difícil e possivelmente você não vai conseguir executar esse procedimento de forma tranquila. Ou então você vai ter que parar no meio do procedimento, ou essa criança vai ter alguma alteração de choro, desconforto e não querer realizar. Então, o que a gente orienta para esse extremo de idade, para essa idade menor, que a gente possa aguardar um tempo mais, né? Que a gente possa chegar num período de maturidade daquela criança, para que ela possa ter estrutura para poder realizar aquele procedimento cirúrgico. Mas lembrando que existem situações em que há a necessidade de realizar a exodontia de terceiros molares em pacientes mais jovens. Por exemplo, pacientes que já apresentam um padrão facial de classe 3, que já observamos uma mandíbula já protrusa. Então, muitos ortodontistas solicitam a exodontia dos terceiros molares para que você diminua aquele centro de crescimento, para você controlar o centro de crescimento daquela mandíbula, que é uma das áreas da região dos terceiros molares, uma das áreas. Mas, como nós falamos, todos os dentes devem ser extraídos, desde que não possam ser aproveitados ou que tenham contraindicações. O outro extremo de idade são pacientes mais velhos. Esses pacientes mais velhos, pacientes idosos, a gente sabe que aquela estrutura óssea já é uma estrutura muito mais cortical, muito mais dura, muito mais firme, com osso muitas das vezes pouco vascularizados e com pacientes com condições sistêmicas complicadas. Então a gente sabe que esse extremo de idade para pacientes mais velhos, nós também devemos ter um pouco mais de cautela na hora de indicar os terceiros molares, a extração desses terceiros molares. A gente pode tentar fazer um acompanhamento clínico, radiográfico, de 6 em 6 meses, anualmente, para a gente observar como aquele terceiro molar está se comportando, já que ele está pelo menos uns 70, 60 ou 50 anos naquela estrutura óssea. Eu também venho dizer para vocês que eu vou mostrar alguns casos de situações em que pacientes mais velhos precisam realizar próteses, precisam de um apoio de uma prótese parcial removível ou então iniciam um processo de reabsorção óssea naquela área, reabsorção óssea normal, que faz parte da idade, e você começa a observar a exposição daquele terceiro molar ou até mesmo o aparecimento de processos infecciosos. Então, nesses casos, a gente tenta fazer uma técnica cirúrgica menos invasiva, a gente tenta solicitar uma orientação do médico desse paciente, caso ele faça alguma medicação, ou até mesmo, em alguns casos, levar para um ambiente hospitalar. Então, lembre-se, essa primeira condição, contraindicação de extremos de idade, ela é muito importante e você sempre deve pesar o risco-benefício. A segunda condição, contraindicação, são as condições sistêmicas que esse paciente possa ter. Então, pacientes que apresentam alterações das condições sistêmicas graves, nós também devemos evitar procedimentos cirúrgicos. Pacientes que fazem uso de medicamentos como bisfosfanatos, que fazem uso de Prolia, são medicamentos que nós temos uma tendência a ter uma exposição óssea e uma não cicatrização total.